Bem-vindos ao incrível mundo Como Satanás sabia onde o Salvador podia ser encontrado, para lá se dirigiu com o intuito de tentá-lo. No momento em que Jesus estava lutando com os mais duros padecimentos provocados pela fome, Satanás lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Como o Salvador viera para viver como nosso exemplo, deveria suportar o sofrimento como nós precisamos suportar. Não deveria operar nenhum milagre para beneficiar a si próprio. Seus milagres deveriam ser somente em favor dos outros. A essa intimação de Satanás, Jesus respondeu: "Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Desse modo, ele mostrou que obedecer à palavra de Deus é mais importante que conseguir o alimento material. Aqueles que obedecem aos preceitos de Deus têm a promessa de ter todas as suas necessidades supridas na vida presente e também na vida futura. Era costume, no período da Páscoa, soltar um prisioneiro que o povo escolhesse. Os soldados romanos haviam capturado há pouco um criminoso de fama, chamado Barrabás. Era ladrão e assassino. Então Pilatos voltou-se para a multidão e perguntou-lhes com seriedade: "A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo?" Toda a multidão, porém, gritava: "Fora com este! Solta-nos Barrabás!" Pilatos emudeceu de espanto e desapontamento. Entregando o julgamento ao povo, ele havia perdido a dignidade e o controle da multidão. Daí em diante, tornou-se apenas um joguete nas mãos do povo. Eles o levavam aonde queriam. Então perguntou: "Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado." Responderam todos: "Que mal fez ele?" perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: "Seja crucificado." Quando ouviu o grito terrível: "Crucifica-o!", o rosto de Pilatos empalideceu. Ele não imaginara tal desfecho. Repetidas vezes havia declarado Jesus inocente. Havia ainda outro problema. Em uma festa, o servo devia lavar os pés dos convidados e, naquela ocasião, fizeram os preparativos para isso. Ali estavam o vaso de água, a bacia e a toalha prontos para o lava-pés, mas não havia servo. Os discípulos, portanto, deviam fazer a parte do servo. Em seu coração, os discípulos não queriam fazer o papel de servo de seus irmãos. Não estavam dispostos a lavar-lhes os pés. Desse modo, tomaram seus lugares à mesa em silêncio. Jesus esperou para ver o que eles fariam. Então, ele mesmo levantou-se, cingiu-se com a toalha, despejou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Embora magoado por causa da discórdia entre eles, não os repreendeu com palavras duras. Demonstrou seu amor, agindo como servo de seus próprios discípulos. Quando terminou, disse-lhes: "Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." Dessa maneira, Jesus ensinou aos seus discípulos que deviam servir uns aos outros. Em vez de buscarem a posição mais elevada para si mesmos, deveriam se dispor a servir seus irmãos. Nenhum traço de seus recentes sofrimentos podiam ser notados quando o Salvador se adiantou para encontrar seu traidor. Colocando-se adiante dos discípulos, perguntou à turba: "A quem buscais?" Responderam-lhe: "A Jesus, o Nazareno." Então Jesus lhes disse: "Sou eu." O Salvador pergunta-lhes mais uma vez: "A quem buscais?" Responderam-lhe: "A Jesus, o Nazareno." Então lhes disse Jesus: "Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes." Nessa hora de provação, os pensamentos de Cristo voltaram-se para os seus amados discípulos. Não queria que sofressem, ainda que tivesse que enfrentar a prisão e a morte. Judas, o traidor, não se esqueceu da parte que tinha a desempenhar. Aproximou-se e o beijou. Disse-lhe Jesus: "Amigo, para que vieste?" E com voz trêmula acrescentou: "Judas, com um beijo traz o Filho do Homem?" Essas amáveis palavras deveriam comover o coração de Judas, mas parece que todo o sentimento de ternura e dignidade haviam-no abandonado. Agora estava sob o domínio de Satanás. Colocou-se com arrogância ao lado de Jesus e não se envergonhou de entregá-lo à turba cruel.
Cristo não recusou o beijo do traidor. Nisso, ele nos deu exemplo de tolerância, amor e simpatia. Se somos seus discípulos, devemos tratar nossos inimigos como ele tratou Judas. Jesus foi levado ao Calvário apressadamente em meio a zombarias e gritos de insulto da multidão. Ao passar o limiar do tribunal, puseram-lhe sobre os ombros feridos a cruz destinada a Barrabás. Os 2 ladrões que também seriam crucificados com Jesus receberam a sua cruz. O peso do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar, em sua exaustão e sofrimento. Andou apenas alguns passos e caiu desmaiado sob o peso da cruz. Quando voltou a si, a cruz foi outra vez colocada sobre seus ombros. Cambaleou mais alguns passos e outra vez caiu sem sentidos. Seus algozes viram que lhe era impossível carregar aquele peso além de suas forças e ficaram perplexos sem saber quem deveria levar aquele fardo humilhante. Naquele momento, vindo casualmente ao encontro deles, apareceu Simão, um cireneu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. A mãe de Jesus o havia seguido naquela terrível jornada até o Calvário. Ao vê-lo sucumbir exausto ao peso da cruz, seu coração ansiava por prestar-lhe socorro, mas esse privilégio lhe foi negado. O Salvador não soltou um gemido sequer. De seu rosto pálido e sereno, o suor corria fartamente. Os discípulos tinham fugido da cena tão pavorosa. O lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Enquanto os soldados faziam sua obra, enquanto Jesus esteve na terra, mostrou, através de seus milagres, poder para salvar até os que haviam ido longe demais. Ao curar as doenças do corpo, mostrou que era capaz de limpar o pecado do coração. Ele fez o coxo andar, o surdo ouvir e o cego ver. Purificou os miseráveis leprosos, curou o paralítico e os enfermos com todo tipo de doença. Por sua palavra, até os demônios eram expulsos daqueles a quem subjugavam. Os que presenciavam seus poderosos milagres maravilhavam-se, dizendo: que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena a OS e espíritos imundos, e eles saem. O Salvador ressuscitou mortos. Um destes foi o filho da viúva de Naim. Quando o cortejo fúnebre conduzia o corpo para o sepultamento, Jesus foi ao seu encontro. Tomou o jovem pela mão e fê-lo levantar-se, devolvendo o filho à sua mãe. Os que ali se achavam voltaram para casa, gritando de alegria e louvando a Deus. Assim também Jesus ressuscitou a filha de Jairo e a Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Cuspiram nele, e uma perversa mão arrancou a vara que lhe haviam posto nas mãos, e com ela golpeou-lhe a coroa em sua fronte, a ponto de os espinhos penetrarem em suas têmporas e o sangue jorrar pelo rosto e barba. Satanás liderava os soldados cruéis em seus abusos contra Jesus. Queria incitá-lo a algum tipo de vingança, se possível, ou levá-lo a operar um milagre para livrar a si mesmo e assim frustrar o plano da salvação. Uma única mancha em sua vida humana, ou uma única falha em suportar o terrível teste e o Cordeiro de Deus, seria uma oferta imperfeita, e a redenção do homem teria fracassado. Aquele, porém, que podia comandar as hostes celestiais e chamar em seu auxílio legiões de anjos, sendo que apenas um deles seria suficiente para subjugar a turba cruel, que poderia ter lançado por terra seus atormentadores com apenas um raio de sua divina majestade, submeteu-se a todas as afrontas e ultrajes com uma compostura digna e humilde. Assim como os atos de seus torturadores os envilecia à semelhança de Satanás, a mansidão e a paciência de Jesus exaltavam-no acima da humanidade e provavam que ele era filho de Deus. Pilatos comoveu-se profundamente com a paciência e a resignação do Salvador. Pediu que introduzissem a Barrabás na sala do julgamento e então colocou os prisioneiros lado a lado. Apontando para Jesus, disse em tom solene: Eis o homem. Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Ali estava o Filho de Deus, com o manto escarlate e a coroa de espinhos. Desnudo até a cintura, exibia nas costas os vergões extensos e cruéis dos quais o sangue fluía livremente.
Seu rosto, manchado de sangue, trazia as marcas da completa exaustão e dor, mas nunca parecera mais belo. Cada traço expressava bondade e resignação e a mais terna piedade para com seus algozes cruéis. Em chocante contraste, achava-se o outro prisioneiro em cujas feições mostrava o criminoso empedernido que era. Entre os espectadores, havia alguns que simpatizavam com Jesus. Mesmo os sacerdotes e príncipes estavam convictos de que ele era quem dizia ser, mas não se renderam. Haviam induzido a turba a uma fúria insana, e novamente os sacerdotes, os príncipes e o povo gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Finalmente, com a paciência esgotada diante de uma crueldade tão vingativa e irracional, disse ao povo: "Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum." Quando se aproximaram do horto, surpreenderam-se ao ver que a pedra havia sido removida e nenhum soldado encontrava-se ali. Maria Madalena fora a primeira a chegar. Vendo que a pedra havia sido removida, correu contar aos discípulos. Quando a outra mulher se aproximou, viu uma luz brilhando no sepulcro e, olhando lá dentro, notou que estava vazio. Demorando-se um pouco mais ali, de repente viram um jovem, vestido em roupas resplandecentes, sentado perto do túmulo. Era o anjo que havia removido a pedra. Com medo tentaram fugir, mas ele lhes disse: "Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo." Quando as mulheres olharam novamente para o túmulo, viram outro anjo reluzente, que lhes perguntou: "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia." Maria estivera ausente daquela cena e voltava agora em companhia de Pedro e João. Quando eles retornaram a Jerusalém, caminhou alguns passos adiante e caiu prostrado no chão. Sentia que o peso do pecado separava-o do Pai. Tinha diante de si um abismo tão grande, tão profundo, tão negro que tremia diante dele. Cristo não sofria por seus pecados, mas pelos pecados do mundo. Sentia o desagrado de Deus contra o pecado, como o pecador sentirá no grande dia do juízo. Em sua agonia, Cristo agarrou-se ao solo frio, de seus lábios pálidos orando da seguinte forma: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." Durante 1 hora, Cristo suportou sozinho aquela terrível angústia. Então foi até os discípulos, ansioso por receber uma palavra de simpatia. Mas nenhuma simpatia se manifestou, pois eles estavam dormindo. Despertaram ao som de sua voz, mas quase não. O reconheceram, pois a aflição havia alterado a expressão de seu rosto. Dirigindo-se a Pedro, perguntou: "Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora?" Pouco antes de irem ao jardim, Cristo disse aos discípulos: "Todos vós vos escandalizareis." Eles então lhe asseguraram com veemência que iriam com Jesus à prisão e à morte. E o pobre e autossuficiente Pedro, cheio de confiança, acrescentou: "Ainda que todos se escandalizem, eu jamais." Pilatos fez tudo o que podia para libertar o Salvador, mas os judeus gritavam: "Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Tais palavras atingiram Pilatos em seu ponto fraco. Ele já se tornara suspeito ao governo romano, e tal notícia a seu respeito seria sua ruína. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: "Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco." Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu com arrogância: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos." Essas terríveis palavras foram repetidas pelos sacerdotes e pelo povo. Tremenda sentença acabavam de pronunciar sobre si mesmos, horrível herança para a posteridade. Isso se cumpriu literalmente nas dramáticas cenas da destruição de Jerusalém, cerca de 40 anos mais tarde.
Jesus foi levado ao Calvário apressadamente em meio a zombarias e gritos de insulto da multidão. Cristo parou na escadaria e varreu o átrio com seu olhar penetrante. Todos os olhares voltaram-se para ele. O vozerio das pessoas e o mugido dos animais cessaram. Todos olhavam o Filho de Deus atônitos e temerosos. Naquele instante, a divindade irrompeu através da humanidade e deu a Jesus um poder e glória que jamais se manifestara nele antes. O silêncio tornou-se quase insuportável. Finalmente, ele disse em voz clara e com tal poder que sacudiu as pessoas como uma violenta tempestade: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Que quadro diferente encontraram os principais e sacerdotes ao voltar cautelosamente para o templo. Homens, mulheres e crianças erguiam a voz em louvor a Deus. Viram os doentes curados, os cegos com a visão restaurada, surdos ouvindo e os coxos saltando de alegria. As crianças tomavam a frente nas expressões de louvor. Repetindo os cânticos do dia anterior, acenavam os ramos de palmeira em homenagem a Jesus. O templo repercutia as fortes exclamações: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Os líderes tentavam silenciar os gritos de alegria das crianças, mas elas não podiam se calar, pois todos estavam possuídos de uma incontida felicidade pelas maravilhosas obras que Jesus realizara entre eles. Herodes não havia sido sincero quando disse que queria ir e adorar Jesus. Temia que o Salvador crescesse e se tornasse rei, arrebatando-lhe o trono. Desejava encontrar a criança para matá-la. Os magos preparavam-se para voltar e contar a Herodes, mas o anjo do Senhor lhes apareceu em sonho, ordenando-lhes que voltassem ao seu país por outro caminho. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José não esperou amanhecer. Levantou-se no mesmo instante, tomou Maria e o menino, e partiu naquela noite para a longa viagem. Os magos deram valiosos presentes a Jesus, e assim Deus proveu os meios para as despesas da viagem e sua estada no Egito, até o retorno à sua própria terra. Herodes irou-se quando percebeu que os magos haviam tomado outro caminho para voltar ao seu país. Ele sabia o que Deus havia dito, através de seu profeta, a respeito da vinda de Cristo. Sabia como a estrela havia sido enviada para guiar os magos. Mesmo assim, estava decidido a matar Jesus. Em sua ira, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Por isso, quando Jesus nasceu, Deus não lhes revelou o grande acontecimento, mas enviou as novas de grande alegria a alguns pastores que guardavam seus rebanhos nas colinas de Belém. Eram homens piedosos e, enquanto cuidavam das ovelhas, conversavam a respeito do Salvador prometido e oravam tão sinceramente por sua vinda, que Deus enviou-lhes brilhantes mensageiros desde o seu trono de luz, para lhes contar a respeito das boas novas. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e entregou-o aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Assim como o pão foi partido e o vinho tomado, o corpo de Jesus foi partido e seu sangue derramado por nós. Comendo o pão e bebendo o vinho, demonstramos que cremos neste fato.
mostramos que nos arrependemos de nossos pecados e que aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Enquanto participavam da ceia, os discípulos perceberam o sofrimento de Jesus. Uma atmosfera de tristeza contagiou a todos e comiam em silêncio. Finalmente, Jesus disse: "Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá." Os discípulos ficaram surpresos e entristecidos com aquela declaração de Jesus, e cada um começou a examinar seu coração para ver se havia nele algum mau desígnio contra seu mestre. Um após o outro perguntava: "Porventura, sou eu, Senhor?" Só Judas permanecia calado. Isso fez com que todos os olhares se voltassem para ele. Percebendo que estava sendo observado, também perguntou: "Acaso, sou eu, mestre?" Jesus lhe respondeu em tom solene: "Tu o disseste." Jesus havia lavado os pés de Judas, mas isso não fez com que amasse o mestre mais do que antes. Ficou aborrecido porque Cristo havia feito o trabalho de um servo. Agora ele sabia que Jesus não seria rei, e isso fez com que ficasse mais determinado a traí-lo. Quando Pilatos olhou para Jesus, notou nele um homem de aspecto nobre e de porte digno. Em seu semblante não havia nenhuma expressão de delito. Voltando-se para os sacerdotes, perguntou: "Que acusação trazeis contra este homem?" Seus acusadores, que não desejavam entrar em pormenores, não estavam preparados para essa pergunta. Sabiam que não possuíam nenhuma evidência confiável para que o governador romano condenasse Jesus. Então, suscitaram contra ele falsas testemunhas que disseram: "Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei." Isso era mentira, pois Cristo havia claramente sancionado o pagamento de tributo a César. Quando os escribas interrogaram-no sobre essa questão, tentando armar-lhe uma cilada, respondeu: "Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Pilatos não se deixou enganar pelo depoimento das falsas testemunhas. Voltou-se para o Salvador e perguntou: "És tu o rei dos judeus?" Respondeu-lhe Jesus: "Tu o dizes." Ao ouvirem essa resposta, Caifás e os que o acompanhavam apelaram para o testemunho que o próprio Pilatos acabava de ouvir dos lábios de Jesus, de que ele era, de fato, culpado do crime de que o acusavam. Em altos brados, pediram sua condenação à morte. Satanás então apareceu como realmente era, o príncipe dos poderes das trevas. Levou Jesus ao cume de uma montanha elevada e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. A luz do sol iluminava esplêndidas cidades, palácios de mármore, campos frutíferos e vinhedos. Satanás disse: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Por um momento Jesus contemplou a cena e então voltou-lhe as costas. Satanás havia apresentado o que o mundo tem de mais atraente, mas o olhar do Salvador captou além da beleza exterior. Ele viu o mundo em sua miséria e pecado, afastado de Deus. Toda essa miséria era resultado de o homem ter se afastado do Criador para cultuar Satanás. O coração de Jesus desejava ardentemente resgatar o que se havia perdido. Desejava devolver ao mundo mais do que a beleza edênica. Deseja colocar o homem em uma posição de vantagem com Deus. Por amor pelos pecadores, ele resistia à tentação. Deveria ser um vencedor para que eles pudessem vencer, para que pudessem ser iguais aos anjos e dignos de ser reconhecidos como filhos de Deus. A essa oferta, Jesus respondeu: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto." Quando a multidão atingiu o alto da colina, Jerusalém em todo o seu esplendor apareceu diante da vista de todos. Extasiado ante a repentina visão de beleza, o povo conteve os gritos. Todos os olhares se fixaram no Salvador, esperando ver nele a mesma expressão de admiração que sentiram. Jesus deteve-se, e uma nuvem de tristeza envolveu-lhe o semblante, e a multidão atônita viu-o chorar copiosamente. Ninguém podia compreender a aflição do mestre, mas ele chorava porque a cidade estava condenada à destruição. Ela havia sido a filha de seu cuidado, e seu coração enchia-se de angústia porque em breve a cidade ficaria desolada. Tivessem seus habitantes dado ouvidos aos ensinos de Cristo, recebendo-o como o Salvador, Jerusalém teria permanecido para sempre. Teria se tornado a rainha dos reinos,
livre com a força concedida por Deus. Nenhum exército armado guardaria seus portões, e nenhuma bandeira romana tremularia em suas torres. De Jerusalém, o estandarte da paz teria ido a todas as nações. Ela teria sido a glória do mundo. Os judeus, porém, haviam rejeitado seu Salvador e estavam prestes a crucificar o seu rei. Bem-vindos ao incrível mundo Cascão.